Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja sempre em nosso coração. Sou a Flávia Bortoluso, trabalhadora aqui no SEAC. E eu vou começar com 3 avisos. A gente sempre faz os nossos avisos, né, para começar, que são a 38ª Escola de Aprendizes, a 37ª, uma é à tarde, a outra é à noite, e a gente sempre reforça a oportunidade interessante que é de aprendizado, de evolução, principalmente de autoconhecimento. É o ensinamento da doutrina espírita, mas além do ensinamento da doutrina espírita, é um processo muito interessante, muito profundo de autoconhecimento. Então, para quem frequenta o centro, para quem consegue vir uma vez por semana, que tem essa vontade, que está com vontade de fazer uma transformação, que quer aprofundar mais no espiritismo, mais do que vir aqui receber um tratamento, é uma oportunidade muito interessante de fato, conhecer a doutrina profundamente e de autoconhecimento, as duas coisas. Então, tem a 37ª, a 38ª, uma tarde, uma noite. Acho que é quarta e quinta. Fica aí o recado, além da evangelização infantil no sábado de manhã. Então, quem tem criança, sabe de alguma criança que poderia se beneficiar da evangelização infantil junto com seus pais, acontece aos sábados e também é muito legal assim para a criança já começar tendo aí esse ensinamento tão importante, né? Já levando Deus no coração, aprendendo de maneira bem própria para o universo infantil. Então são esses os recados. Antes então da gente começar a preleção, vamos fazer a nossa elevação, fechando inicialmente os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo por termos vindo junto com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, que nos acompanhou, nos preparou durante todo o dia para esse momento, agradecendo por estarmos aqui, com o nosso mentor. Nós vamos em pensamento até Maria, a nossa mãezinha. Pedimos que coloque sobre nós uma cúpula de proteção, um manto azul que nos proteja, que nos guarde e que nos leve até Jesus, seu Filho. A Jesus agradecemos a oportunidade de conhecer o Evangelho, de todos os seus ensinamentos. E com Jesus nós vamos até Deus. Frente a Deus, em pensamento de joelhos, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e fazemos a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora, depois da elevação, nós já sentimos que estamos mais preparados para a preleção, para o tratamento de hoje. Lembrando que quando nós estamos aqui nessa sala, nós já estamos em tratamento. Então sempre que a gente chega ao centro, passa em primeiro lugar pelo passe de limpeza. O passe de limpeza é para deixar o que a gente não precisa para o tratamento, que a gente trouxe da rua, as preocupações, tudo que a gente carrega. O passe de limpeza já começa fazendo, assim, tirando isso de nós, né? Limpando para que a gente fique mais preparada para estar no centro. E aí tem ou não a entrevista, né? E quando a gente desce e fica aqui aguardando na sala de preleção, nós já estamos em tratamento. Então a gente sempre diz assim para procurar ficar em silêncio, em concentração, se conseguir
ler alguma coisa, porque fica mais fácil, né? Manter a mente mais quieta quando a gente está lendo, senão não precisa, só se manter em concentração, em oração, para preparar para a preleção e depois para o passe. Então agora que nós já estamos mais preparados, vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje é fora da caridade não há salvação. O trabalho é a alavanca para evoluir, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, de 1 a 10, e Livro dos Espíritos, pergunta 918. São duas referências super legais para depois, quem tiver oportunidade, quando chegar em casa, ler um pouquinho, entender um pouco melhor e já ir, né, aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho. Eu sempre gosto de fazer preleção com o Evangelho porque é a nossa referência. É aqui que a gente busca a referência para a gente saber o que a gente tem que falar e qual é o recado que a gente tem que passar na preleção. E hoje, fora da caridade não há salvação. E o Evangelho começa falando da parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, mas eu vou repetir. Porque assim, é um ensinamento muito simples, como Jesus sempre fazia através das parábolas, né? Quando Jesus esteve encarnado, quando ele esteve aqui na Terra, ele ensinava muito por parábolas, por pequenas histórias que traziam um ensinamento importante. E na parábola do bom samaritano, um homem cai na estrada e acho que ele é agredido, cai na estrada. E aí algumas pessoas passam por esse homem, algumas pessoas super respeitadas, super renomadas na época, passam por esse homem e nada fazem. E o samaritano, que na verdade era um inimigo dos judeus, ajuda, dá o que ele tem de melhor para essa pessoa que está caída na estrada, leva até um alojamento. E quando ele vai embora, ele ainda deixa uma quantia e diz assim, olha, cuida, faz tudo o que você puder fazer. E é um ensinamento muito interessante porque é sobre a gente ajudar quem muitas vezes nós não conhecemos e nem sabemos exatamente o porquê de estar ali naquela situação. E eu queria começar falando assim, pra gente, né, a gente ajudar, a gente pensar em estender a mão para alguém que a gente conhece, que a gente já tem uma proximidade, que a gente já tem um amor, alguém da família, um grande amigo, já é um grande prazer. Acho que todo mundo sente assim, né, quando alguém precisa de alguma coisa e você consegue ajudar alguém próximo, um filho, pai ou mãe, aquele amigo muito próximo, te liga e diz assim, eu preciso muito de você. É um prazer ajudar. E esse capítulo do Evangelho, fora da caridade não há salvação, e o trabalho como alavanca para a evolução, ele fala sobre nós ajudarmos amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, não é necessariamente aquela pessoa com quem a gente já construiu um vínculo, que a gente já tem um carinho, que a gente quer cuidar, mas aquela pessoa que, por ser meu próximo, eu devo a ele também uma ajuda. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de ajudar, então essa oportunidade é uma grande oportunidade também de evolução. E eu acho que quando a gente pensa em um auxílio, algumas vezes fica muito abstrato, né? Imagina a gente hoje passando na estrada, encontrando alguém caído e fica assim, né? Ah, não sei, acho que se acontecesse isso, talvez eu tivesse medo, talvez eu ficasse em dúvida. Mas o que eu acho que é legal a gente sempre assim procurar refletir sobre as preleções é trazer um pouco para o nosso contexto. O que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer, o que para mim é um prazer fazer, que eu poderia fazer para o outro. Então, eu vou dar só um exemplo assim para ilustrar isso que a gente está falando. Não foi esse final de semana, foi no final de semana anterior, teve a festinha nossa que tem uma vez por ano, da nossa noite de festa, que é a Noite de Caldos.
E é legal a gente ver na Noite de Caldos como cada um oferece o que tem de melhor. Quem é bom de cozinha, vai para a cozinha. Quem é bom de recepção, vai para a recepção. Quem é bom com os números, fica com os números. Quem sabe fazer tem alguma habilidade para trabalho manual, prepara algumas coisas para o bingo. Não é bingo, desculpa. É tipo um sorteio que tem. Falei bingo. Mas é tipo um sorteio que tem de algumas coisas. Então é um exemplo de algo muito simples, que a gente não precisa assim ter uma situação de alguém assim ali largado numa estrada, mas que a gente consegue ajudar com aquilo que a gente já tem de melhor, aquele dom que a gente recebeu, aquilo que quando nós viemos para essa oportunidade, para essa encarnação, todo mundo vem com alguma habilidade, com algum dom, com alguma possibilidade de trabalho. Então, nessas possibilidades que eu tenho de trabalho, o que eu consigo fazer que eu auxilio o outro? Dei esse exemplo da nossa festinha, mas eu acho que assim, é interessante a gente pensar o que eu faria que me traria prazer em relação ao outro. É um trabalho, muitas vezes, em uma casa de idosos, um trabalho com crianças, muitas vezes até, eu falei de evangelização e eu estava ouvindo uma história de uma pessoa que trabalha na evangelização infantil e tudo começou porque um dia alguém do centro viu ela contar uma história. Ele disse assim, nossa, você conta história muito bem, vai contar a história para as crianças. E, sei lá, por exemplo, se eu tivesse que contar a história para as crianças, tadinha das crianças, não iam entender, ia ser uma tragédia. Então, assim, ela pegou o que ela tinha de melhor, uma coisa que ela faz, que ela tem prazer em fazer, e colocou à disposição das crianças que vêm para a evangelização. E com isso, ela consegue ter uma capacidade de ajudar o outro, e isso repercute de tantas maneiras, porque vai pegar uma criancinha e essa criancinha vai desenvolver de uma maneira diferente. Então, a gente pensar daquilo que eu poderia fazer, o que eu posso fazer de melhor em relação ao outro. Eu acho que assim, principalmente pensando que esse outro, não necessariamente eu tenho já que saber o motivo que ele precisa da minha ajuda. E aí é que vem um ponto muito importante, está também no Evangelho, que é a coisa da gente não julgar a situação do outro. A gente vem, a gente encarna e cada um vem com as suas dificuldades, com as suas possibilidades, com os seus desafios. E muitas vezes a gente tem facilidade com alguma coisa que para o outro é muito difícil. Questões de trabalho, muitas vezes questões em família, questões com amigos. Assim, cada um tem as suas lutas aqui enquanto encarnados. Assim. Que a gente tem uma certeza que a gente sempre fala é que nunca vai ser fácil. Assim. 100% do tempo fácil, não tem. Então, cada um tem as suas lutas. E considerando que cada um tem as suas lutas, eu olho para o outro sem fazer um julgamento de por que ele está naquela situação em que ele precisa. Porque eu também preciso de apoio, de auxílio, de amparo em outros pontos que são os meus pontos de evolução. Então, assim, olhar para o outro e oferecer ajuda de fato, assim, sem julgamentos, e sem esperar uma contrapartida, A questão de se a mão direita der, que a esquerda não saiba. Sem esperar que daquilo venha um retorno, sem esperar, é pelo prazer de fato de amor ao próximo, como nós amamos a Deus e a nós mesmos. Então, essa oportunidade de ajuda. A gente tem um trabalho de um outro centro, não sei se alguém conhece aqui o Razin. Razin tem um trabalho muito bonito de caravanas que entram numa comunidade. E a caravana vai à casa das pessoas, assim, uma caravana, são várias pessoas, e aí tem uma divisão dos grupos, 2 ou 3 pessoas vão em cada casa. E a leitura de evangelho, uma discussão ali rápida com a família, uma conversa com a família, e aquele grupinho já faz uma oração e deixa a casa. Todas as vezes que você vai a esse grupo da caravana e conversa com quem foi, com quem ajudou,
o depoimento, assim, é em geral muito parecido. Olha, eu não sabia se eu estava ajudando ou se eu estava sendo ajudado. E você vai à casa da pessoa, né? Entra, faz uma oração, conversa com a família. Mas, assim, é um sentimento tão gostoso, tão gratificante de poder estender a mão, de estar ali, de colocar uma palavra, de ouvir deles, assim. Eles têm, muitas vezes, assim, uma sabedoria muito de quem está passando por situações difíceis, mas que encara, que está ali, vivendo a sua vida e buscando a palavra, porque são as pessoas que pedem que a caravana vá às suas casas. A caravana não vai numa casa, simplesmente é solicitado, a caravana vai. E então, assim, é aí que você consegue perceber o quanto o trabalho ajuda, mas as pessoas que estão trabalhando são ajudadas. Então, acho que uma reflexão importante para a gente ter, e assim, um pensamento que eu acho que deve ocorrer a todos, do mesmo jeito que a gente sempre procura colocar a ideia de estudo, é a base, uma das bases do espiritismo, né? A questão da leitura, do estudo, do aprofundamento, mas assim, do topo está a questão do trabalho, da caridade, da ajuda, do auxílio. E eu acho que fica aí uma reflexão assim, procurar em primeiro lugar o que você já faz e faz sem nem perceber, né? Aquela conversa no ônibus, uma ajuda, um apoio, e o que mais pode ser feito para que a gente consiga trazer o que a gente tem de melhor como uma doação para o nosso próximo. É isso por hoje. Vamos agora então encerrar fazendo as nossas vibrações. As vibrações também, essas vibrações finais, são um trabalho de doação. Trabalho de doação do que a gente tem de melhor no nosso coração. Nós tiramos o que temos de melhor em nosso coração e levamos em forma de vibrações para aquelas pessoas que mais necessitam. Então nós vibramos pelo nosso país, vibramos pelos nossos governantes, pelos dirigentes, vibramos por aquelas pessoas que estão em hospitais, em asilos, pessoas em situação de rua, aqueles que estão em suas casas, mas que precisam de ajuda, que precisam de apoio, que precisam dessas vibrações. Vamos vibrar para que tudo de melhor chegue até eles, todo apoio, suporte, para que seu coração seja aquecido. Vibramos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. E por último, vibramos por nós mesmos. Vibramos pela nossa evolução e pelo nosso aprendizado. E finalizamos fazendo novamente a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom passe a todos, bom tratamento.